Olá, estamos aqui novamente mais um episódio do podcast Escutando a Lê. Olha só, você escutando a Lê novamente e vamos agora fazer mais um episódio. Hoje, você lembra onde você estava no dia 30 de agosto de 2001? Você lembra? Ah, eu acho que você não lembra, né? Mas no dia 30 de agosto de 2001, o Silvio Santos foi sequestrado pelo mesmo sequestrador da sua filha, Patrícia Bravanel. Fernando Dutra Pinto, de 22 anos, foi o mentor do sequestro tanto de Patrícia como de Silvio Santos. 2 dias após a libertação da filha número 4 do apresentador, ele escalou um muro e voltou a invadir a casa da família Bravanel, no Morumbi, em São Paulo, mantendo Silvio refém por quase 8 horas. Mas tem um antes disso. Dia 21 de agosto de 2001, por volta das 8 horas, a Patrícia estava entrando no quarto de uma das suas irmãs para roubar uma peça de roupa e ir à faculdade daquela manhã. Ao sair, ela foi levada por um homem encapuzado, vestido de carteiro, até a garagem da mansão em que morava com os pais no Morumbi. Ao entrar, ouviu de Fernando Dutra Pinto e do irmão dele, o Esdras Dutra Pinto, que aquilo era um sequestro. E ela deu uma entrevista para o programa do Amaury Júnior falando sobre isso. Eu sonhei com isso. Meses antes, eu sonhei que estava com uma funcionária de casa num tanque cheio de tubarões. E eu dizia para ficar com calma, que tudo estava tranquilo. Eu entrava numa gaiola, lotada com tubarões, e nadava com eles e ficava tudo bem. Quando entrei no banco do carona, eu já estava encapuzada. E eles anunciaram o sequestro. E um falou, eu sou o tubarão 1 e ele o tubarão 2. Na hora, me deu uma paz, porque eu lembrei do sonho. Eu tinha certeza que tudo ia ficar bem. O pedido do resgate era de R$500 mil. O Silvio e a Iris avisaram a polícia, decidiram negociar com os sequestradores sem interferência da polícia. E também os pediram o sigilo dos principais jornais da época para que não noticiassem o caso. A Patrícia chegou dirigindo seu carro, um Passat alemão azul, sozinha. Ela chorava muito, alternava momentos de euforia. Fora de casa, a imprensa já estava lá e ouvia-se gritos de alívio. Uma entrevista na sacada da casa, a estudante de jornalismo na época com 23 anos falava, entre gargalhadas e gritos, sobre os dias que esteve no cativeiro, uma casa alugada com nome falso por Fernando e apenas 10 quilômetros da de Silvio. Os repórteres estavam amontoados nos links. Até a Globo parou a sua programação para transmitir. Patrícia contou que assistia a TV, dormia numa cama e era chamada de princesa pelos sequestradores. Eu fiquei amarrada só um dia porque eles confiaram em mim. Eles me diziam que não sabiam o que eu tinha, que não conseguiam botar as mãos em mim e que iriam me libertar com ou sem resgate. Mas foi feito o pagamento. Até que, uns tempos atuais, o sobrinho do Silvio Santos, o Guilherme Stoliar, que intermediou as negociações do sequestro, falou que foram R$500 mil na época. Mas a polícia só recuperou 460 mil. Aos 22 anos, Fernando frequentava a mesma igreja evangélica que Patrícia e a mãe Iris passavam a ir desde uma crise que abalou o casamento da Iris com o Silvio. O Fernando Dutra Pinto havia sido localizado pela polícia em um flat em Barueri, em São Paulo, com armas e R$464 mil em espécie. Na tentativa de prendê-lo, ele matou 2 policiais e foi baleado por um terceiro. Ainda assim, conseguiu fugir. Mesmo ferido, o Fernando desceu 9 andares pelo lado de fora do prédio do flat e deixou um rastro de sangue. Ele fugiu em uma perseguição cinematográfica e foi trocando de carro até a polícia perdê-lo de vista. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, Fernando voltou a invadir a casa da família Bravanel e rendeu o Silvio na cozinha. Ele exigia um helicóptero
para a fuga e não queria negociar com a polícia. Ainda de pijama, Iris e as filhas e os funcionários foram libertados. Naquele dia, William Bonner começa o Jornal Nacional assim: os mais inventivos roteiristas de cinema, os mais criativos autores de romances policiais se surpreenderam com o fato registrado em São Paulo. O sequestrador que estava ferido também exigiu atendimento médico. O pai e a irmã dele foram levados à casa de Silvio. Fernando não aceitava negociar com a polícia, pois sabia que estava com a cabeça a prêmio. Foi aí que entrou Diógenes de Luca, o capitão da PM, fundador do GAT. O GAT é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Ele fala que estava dando um curso no centro da cidade quando o celular dele tocou. Era o comandante-geral da PM. Imagina que acima de mim tinha muitas patentes. Estranhei uma ligação. Ele me perguntou onde eu estava e disse: vem pra cá. Eu já sabia que era na casa do Silvio, porque quando fui tomar um café, assisti pela TV o que acontecia. Quando eu cheguei lá, parecia uma festa. Era muita gente dentro da casa. Muitas autoridades policiais que não se viam há muito tempo. Não serviram salgadinho, como depois se contou na época. Nada disso. Mas eu sempre orientei as minhas negociações, que quanto menos gente, melhor. Chamei o comandante de um canto e pedi para haver dispersão. Depois disso começou uma extensa negociação, mas não se ouvia a voz do Fernando, e sim do Silvio. O Silvio pediu a presença do secretário de Segurança Pública. Disse a ele que não havia necessidade, que estava ali para garantir que tudo saísse bem. Ele não se dobrou e disse que só chegasse o secretário, voltaria a falar. Dei aquele tempo e quando vejo estava chegando o governador Alckmin. De acordo com o ex-governador, foi o secretário que ligou para ele. Ele me telefonou e disse que o Silvio tinha ligado para ele do celular e pedido a minha presença. Eu fiquei bravo, porque isso abria um precedente e havia 13 sequestros em andamento na cidade. Aquilo era uma tormenta, uma época muito difícil. Ele me colocou e falou que só estava me colocando a par. O governador ainda esperou uma hora e lembrou de um professor na faculdade de medicina que dizia: em casos graves, sejam eles quais forem, não se omitem. Transportei isso para a política e entrei com colete à prova de balas por debaixo do terno, acompanhado de um policial. Ninguém me viu entrando. Cheguei até a porta e disse que estava ali para garantir a vida do Fernando. Mas não ouviu o Fernando. O Silvio falava: olha, Geraldo, o Fernando aqui é um rapaz inteligente, ele vai fazer faculdade, eu prometi dar a ele uma roupa para sair. O Silvio estava com meio crise de Estocolmo, que é uma simpatia pelo sequestrador. O De Luca pediu a arma, veio a primeira, depois a segunda, e nessa já não deixaram fechar a porta da cozinha. Duas coisas deixaram curioso naquele dia. Uma, que o Silvio estava na cozinha de bermuda ou cueca. Outra, que o lugar estava bem-humorado, falou: Iris, não foi dessa vez, meu bem. Eu fui duramente criticado por todos os veículos de comunicação, mas imagina, se eu não fosse... Lembro que no domingo seguinte, eu fui à missa numa igreja da Zona Leste. Vou à missa todos os domingos. Eu parei o carro mais longe e fui a pé. Quase não conseguia andar no pátio. Era tanta senhora me agradecendo e dizendo obrigada por salvar seu Silvio. Após quase 8 horas, Silvio deixou a casa dele ao lado do então governador. As filhas e a mulher saíram em 2 carros pelo fundo da casa do vizinho. Em depoimento à polícia, o Fernando disse que dormiu em um terreno próximo à casa e só voltou a invadir o local para pedir ajuda do apresentador. Ele chegou a comer e tomar banho. No dia seguinte, o sequestrador foi levado para o centro de detenção provisória do Belém, onde estavam presos outros 2 envolvidos no sequestro da Patrícia. A Iris e as filhas chegaram a se mudar para um sítio no interior de São Paulo. Já o Silvio voltou a gravar seu programa normalmente. No dia seguinte, o Silvio foi trabalhar e chegou a ligar para a rádio Jovem Pan para defender o governador. Tenho certeza que se ele não fosse lá, eu teria morrido e o Fernando ser matado. Ele dizia que não seria preso de jeito nenhum. O Fernando Dutra Pinto morreu na cadeia 5 meses depois do sequestro em 2 de janeiro de 2002, após uma parada cardíaca.
3 meses depois, um relatório elaborado pela Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos apontou que o sequestrador morreu em consequência de tortura e negligência médica. A Vida do Silvio, de 2001, foi um verdadeiro filme. Ganhou homenagem no Carnaval em fevereiro, depois o sequestro da filha, o sequestro dele e o sucesso na Casa dos Artistas. Que 2001 complicado. Já se passaram 20 anos. Obrigado por escutar esse podcast. Na próxima semana, né? Escutando o Ale.